Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as políticas públicas voltadas ao segmento farmacêutico. Eu lembro que quando nós começamos a falar sobre o SUS, eu até comentei algumas coisinhas, né, com vocês sobre isso, né, que era a parte de políticas de humanização, né, que a gente fala tanto, né, do SUS, os princípios do SUS, de tratar bem as pessoas, tudo, e eles precisaram fazer uma lei, né, uma política sobre a humanização. Então, por isso que nós vemos, né, que um dos principais problemas que nós temos no SUS também é essa parte da humanização. É essa parte da pessoa se colocar no lugar da outra, né, e atender bem a pessoa, como se ela quisesse ser atendida, como se ela quisesse que alguma outra pessoa da família dela fosse bem atendida, tá? Então, nessas partes dessas políticas, né, relacionadas à área farmacêutica, o que, que nós temos? A Política Nacional de Humanização, que é o Humaniza SUS, a Política Nacional da Atenção Básica e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Essa parte dessas políticas, eu não sei se vocês alguma vez já ouviram falar a respeito dessas partes, dessa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, mas é algo que está disponível no SUS e que, infelizmente, a maior parte das pessoas não conhece, tá? Mas são tratamentos alternativos que o SUS ele disponibiliza para as pessoas que são atendidas pelo SUS. Bom, nós vamos começar a falar então com a Política Nacional de Humanização. Tá? Essa Política Nacional de Humanização, ela tem o nome também de Humaniza SUS. Então, a Humaniza SUS, ela existe desde 2003, tá? Por que que ela existe? Principalmente para efetivar os princípios do SUS. Tá? Então, foi criado, né, o SUS, se vocês se lembram, ele é de 1998, tá? E essa Política Nacional de Humanização, ela veio principalmente, né, para efetivar esses princípios do SUS, tá? Vocês lembram, né, o que é os princípios do SUS? Não sei se vocês lembram, vamos lá. Universalização, né, que a saúde é direito de todos. Equidade, que é tratar desigualmente os desiguais. Vai tratar a pessoa de acordo com aquilo que ela está precisando naquele momento. E o processo da integralidade, que é você ver o ser humano como um todo. Então, ele precisa da parte da promoção da saúde, ele precisa da parte da prevenção, né, de doenças, ele precisa da parte de tratamento e às vezes ele vai precisar, né, de uma cirurgia e de uma reabilitação também. Opa, pulou. Então, tudo isso daí faz parte dos princípios do SUS. Tá? Então, a Política Nacional de Humanização, o Humaniza SUS, ele foi criado, né, principalmente para fortificar esses princípios do SUS, tá? No cotidiano dos serviços, né, de saúde, para incentivar mudanças no modo de agir, né, dos trabalhadores, dos profissionais da saúde e do cuidar também. Então, ele estimula a comunicação entre os gestores, profissionais da saúde e usuários. A gente fala muito, né, profissionais. Nessa parte da Política Nacional de Humanização, a gente vai ver que eles falam muito em trabalhadores. Tá? O foco deles, né, eles falam como trabalhadores e não profissionais. Então, o foco do Humaniza SUS é a comunicação. Tá? Comunicação entre os gestores do serviço de saúde, ou seja, quem gerencia, quem comanda o serviço de saúde, os profissionais de saúde,
seja médicos, enfermeiros, psicólogos, o técnico, né, em farmácia, o farmacêutico, os auxiliares técnicos e enfermagem, o dentista. Opa, só um segundinho, pessoal. Oi, Josi, boa noite. Tá joia, sem problemas. Vocês estão vendo, pessoal, a apresentação normal? Ah, então tá joia. É que eu tenho que sair dessa tela para abrir a outra, às vezes eu acho que não tá aparecendo para vocês. Mas vamos lá, então. Então, o Humaniza SUS, ele vai trabalhar, né, com essa parte da comunicação, né, gestores, todos os profissionais da saúde e todos os usuários. Aqui eu não sei se vocês já ouviram, né, esse termo, né, usuários, tá? Mas sempre que a gente fala de SUS, serviços de saúde, de forma geral, a gente tem esse nome de usuários. Nós não falamos, né, paciente, por quê? Porque a pessoa, quando ela está doente, a última coisa que ela é paciente, né? Ela quer ser atendida logo. Então, esse paciente acaba sendo um termo meio estranho, né, para você colocar para uma pessoa que está doente. Cliente, você pode até colocar cliente, mas o cliente, qual é da sensação, né? Que ele está comprando alguma coisa, que ele está pagando por alguma coisa. De certa forma, né, acaba sendo um cliente também. Por quê? Seja pelo SUS, porque nós estamos pagando, seja de um convênio, alguma coisa, não importa. Né? Nós estamos pagando. Mas fica estranho, né, você falar, né, para uma pessoa que está ruim lá, muitas vezes, que ele é um cliente. Então, o termo que se achou, né, pelo menos nesse momento, sei lá, acho que daqui a pouco, daqui a alguns anos, talvez mude esse termo, mas é um usuário, tá? O usuário do serviço de saúde. Por quê? Porque ele está usando aquele serviço, né? Ele está precisando do atendimento médico, do atendimento de uma enfermagem, está precisando fazer um exame, alguma coisa, então ele está usando aquele serviço por aquele momento, tá? Por isso que tem esse nome, né, de usuário e não mais cliente ou paciente, que era um termo que se usava, né, antes. E até hoje, né, esse termo paciente, ele ficou bem na nossa cabeça muitas vezes, né? E todo mundo tende a falar paciente, tá? Mas quando é serviços de saúde, assim, de certa forma, nós acabamos falamos usuário. Então, o Humaniza SUS, ele quer justamente isso, essa comunicação. Por quê? Porque quantos de vocês já não foram no médico, o médico mal olha para a cara, né? Não pergunta nem direito o que tem e já vai preenchendo a receita. Às vezes dá a impressão que a receita, que aquela prescrição está até pronta já, né? Você entra, parece que já, né? Já está aqui, sua prescrição, né? Quer um atestado também? Então, justamente para quebrar, né, esse conceito que nós temos e promover a comunicação e promover uma conversa. Então, o Humaniza SUS ele veio justamente para tentar mudar, né, um pouquinho esse modo de gerir e esse modo de cuidar. Podemos ver que é uma política que nasceu em 2003, ou seja, tem 17 anos já, né? E, entretanto, muitas coisas não mudaram ainda, infelizmente. E como a gente está falando tanto nesse Humaniza SUS, né, o que vem a ser? É o processo de humanização. O que é a humanização? É a valorização tanto do usuário como dos profissionais e dos gestores em todo aquele processo de produção de saúde. Então, a humanização, ela procura principalmente valorizar as pessoas. Por quê? Uma outra coisa que a gente vai ver bastante também nessa parte aqui dessas políticas é a autonomia, tá? Dar autonomia para o usuário. Por quê? Se eu dou autonomia para a pessoa, ela tem uma capacidade de transformar a realidade em que ela está vivendo.
Se ela consegue transformar essa realidade, muitas vezes ela vai mudar o estilo de vida dela. E como que eu consigo mudar, né, essa capacidade de transformar a realidade da pessoa? Através dessa responsabilidade compartilhada, tá? Criação de vínculos. A gente vai falar bastante também nessa responsabilidade compartilhada. O que que é isso? Quem tem responsabilidade pela saúde da pessoa não são apenas os profissionais da saúde, é a própria pessoa e a família da pessoa também. Né? Ela tem que se responsabilizar. Por quê? Um paciente diabético, por exemplo, o médico, olha, você tem que se cuidar, não pode comer doce, tem que tomar o medicamento está aqui. Tá, a pessoa vai na farmácia, pega o medicamento, chega em casa, não toma o medicamento, ou toma o medicamento, mas come um monte de doce, come um monte de massa, come um monte de coisa, e aí? Dá para falar que o médico é culpado? Não é. Por quê? Porque a pessoa tem responsabilidade sobre a saúde dela. E muitas vezes a gente joga a responsabilidade para uma outra pessoa. Tá? Então, aqui vai falar bastante disso, responsabilidade compartilhada. Criação de vínculos solidários. O que que é isso? Quando você cria vínculo com uma pessoa, é muito mais fácil, tá? De você fazer alguma coisa que aquela pessoa está querendo que você faça. Como que você vai tomar aquele medicamento certo se o médico não te passou confiança? Se o médico, durante o processo da consulta, ele nem olhou no teu rosto? Você vai sentir confiança de tomar aquele medicamento? A pessoa fala, você tem que andar, você tem que caminhar 30 minutos no dia, por dia, 3 vezes na semana já tá bom, tá? Só que é uma pessoa que mal falou com você, mal conversou, não perguntou como que eram os seus hábitos, não perguntou nada. Então, você não vai ter tanta confiança naquela pessoa para seguir as orientações daquela pessoa. Por isso que é importante essa criação de vínculos durante esse processo de humanização. A partir do momento que você está trabalhando no lugar e que você cria vínculos com aquela pessoa, é mais fácil de você conversar com aquela pessoa e até de convencer aquela pessoa a cuidar da saúde dela. Precisamos também da participação coletiva no processo de gestão e de produção de saúde. Por quê? As pessoas elas têm que participar das decisões que envolvem o SUS, porque são decisões que estão interferindo na vida daquela pessoa. Então, ela precisa também se envolver em tudo isso daí. Diretrizes do SUS, da Política Nacional de Humanização, tá? Humaniza SUS. Quais são? Primeiro, acolhimento, gestão participativa e cogestão, ambiência clínica ampliada e compartilhada, valorização do trabalhador e defesa dos direitos dos usuários. Nós vamos falar um por um. Acolhimento. O acolhimento é uma das diretrizes de maior relevância para a política de humanização, tá? Mais importante é o acolhimento. O que vem a ser acolhimento? Pelo dicionário, se a gente for lá observar, é ação de acolher, acolhida, é o modo de receber ou maneira de ser recebido, é uma consideração, é uma boa acolhida, é hospitalidade, lugar em que há segurança, abrigo. Então, no acolhimento, você vai em algum lugar, né? Você tem um acolhimento, você é bem recebido, as pessoas são simpáticas com você, é um lugar agradável para você ficar, é um lugar que você se sente em casa, é um lugar que você se sente bem, né? Isso é acolhimento. O acolhimento, ele não tem uma hora para acontecer, né? Não, é quando a pessoa chega na unidade de saúde, no serviço de saúde, chega numa farmácia, eu tenho que fazer um acolhimento. Ou não, é lá no meio do atendimento que eu tenho que fazer um acolhimento. Viu? Não tem hora certa, não tem um profissional que tem que fazer isso.
Ou seja, a partir do momento que você entrou em contato, né, com uma pessoa, com o usuário, essa parte de acolhimento já começa a acontecer, tá? E não importa o profissional, qualquer profissional precisa fazer essa parte de acolhimento. Mesmo que a gente não vá trabalhar no SUS, mesmo que a gente não vá trabalhar, né, numa farmácia municipal, alguma coisa relacionada a isso, a gente vai para uma farmácia. A gente tem que ter essa parte de acolhimento, né? O que é esse acolhimento? É uma postura ética que vai implicar no escutar a pessoa. Então você vai escutar o que a pessoa tem para te dizer, né? Você vai escutar as queixas da pessoa, reconhecendo que aquela pessoa ela é protagonista da saúde dela, né? De todo o processo de saúde e doença. Então, ela é a protagonista tanto de quando ela está com saúde ou quando ela está doente. E ela tem responsabilidade também pela resolução de tudo aquilo. Lógico, os profissionais de saúde também são responsáveis por essa resolução, mas a pessoa, o usuário, ele é mais responsável ainda pela sua saúde. Então, o acolhimento é você ser educado, é você conversar, você ser simpático, é você ouvir a pessoa, tá? Muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes a pessoa está falando e o que a gente percebe? Que chega uma outra pessoa e vai cortando, tá? Aquela pessoa, né, falando. Isso é acolhimento? Não, né? Não é acolhimento. Acolhimento é você deixar a pessoa falar. Por quê? Em farmácia tem muito disso, tá? Principalmente com os idosos. Às vezes, eles não estão com problema de saúde. Eles vão na farmácia porque eles querem conversar. Porque muitas vezes não tem com quem que eles possam conversar. E qual é a postura da gente? Ouvir, tá? Ser simpático. É lógico, se a farmácia estiver fervilhando de gente, né, e a pessoa estiver lá só para conversar, bater papo, não dá, porque até o gerente, né, dono da farmácia, às vezes não vai gostar. Então você pode falar, olha, você não aguarda só um minutinho, tá? Porque tem mais gente aqui, eu preciso atender. Eu volto, tá? Se a senhora não tiver, né, problema, daqui a pouquinho eu volto. Né? A pessoa não vai se importar. Por quê? Você está sendo educado, está sendo simpático, você está ouvindo. Muitas vezes ela até fica, né, esperando. Então, tudo isso é o acolhimento. Na verdade, o que é o acolhimento? Como que você gostaria de ser atendido quando você chega numa farmácia, quando você chega no médico, quando você chega num hospital, quando você chega numa loja? Tá? É só a gente pensar isso, né? Como que a gente gostaria de ser atendido, né? Como que a gente gostaria que alguém da nossa família fosse atendido. Gestão participativa e cogestão. O que é isso? A Política Nacional da Humanização, ela aposta num jeito novo, numa maneira nova de gerir os serviços de saúde, tá? De comandar esses serviços de saúde, pensando numa mudança. Por que mudança? Porque muitas vezes a gente sabe que as pessoas vão para o serviço de saúde e não têm as suas necessidades atendidas. Então, essa mudança, o que ela quer? Ela quer um atendimento resolutivo, ou seja, que resolva o problema da pessoa. Se você não conseguir resolver o problema da pessoa naquele local, pelo menos tentar dar um encaminhamento, tá? Seja para média complexidade, seja para onde for. Pensando sempre na corresponsabilidade e na participação entre todos os sujeitos envolvidos, tá? Então, todos os profissionais da saúde, eles são responsáveis pela saúde daquela pessoa, assim como aquela pessoa é responsável pela saúde dela e os seus familiares também. Então, a gestão participativa, ela quer mudar esse jeito, né, de tratar as pessoas, jeito também de gerir toda essa parte dos serviços de saúde. Então, esse processo, ele vai se dar a partir da inclusão e da acolhida do sujeito, tá? Da pessoa, né, do usuário que está chegando no serviço de saúde.
E esse espaço, ele precisa ter a interação do usuário, da família dele, com os profissionais da saúde. Aqui entra a conversa, né, que a gente estava falando lá no começo. Precisa ter conversa para quê? Para tomar decisões, né? Qual é o melhor tratamento para aquela pessoa, tá? Você precisa escolher muitas vezes o tratamento junto, né, com a pessoa. Não adianta falar para a pessoa, você precisa andar. Viu? A pessoa tem um problema no joelho que ela não consegue andar. Como, né? Você conversou com ela, né, para saber disso? Como que a gente pode ver, né, o que está acontecendo com a pessoa? Por quê? Porque tem várias questões que vão afetar a vida daquela pessoa, né? Diretamente ou indiretamente. Então, muitas vezes é fácil a gente falar, né? Toma o medicamento, cuidado com a tua alimentação. A pessoa não tem nem o que comer direito em casa, né? Como você vai falar para ela, cuida da tua alimentação? O que tiver na frente, o que tiver disponível naquele dia, ela vai comer. Não adianta. E normalmente, foi uma coisa até que eu falei para vocês já em outra aula. O que acontece? As pessoas, a tendência é comer mal. Por quê? Porque o comer mal, gente, é mais barato, né? Quanto que está o litro de leite hoje em dia? Quanto que está o óleo? Quanto que está o feijão? Quanto está o arroz? Então, se a gente for ver o macarrão, quanto que tá? Né? Macarrão é mais barato. Então, se bobear, tem gente que está comendo macarrão todo dia, tá? Por quê? Porque ultimamente não tá fácil, né? Principalmente com essa história de pandemia, tudo subiu, né? A alimentação é uma das coisas, né, que subiu e subiu muito, tá? Então, às vezes é muito fácil, né, da gente falar, né, para as pessoas, mas a gente tem que ouvir a pessoa para saber qual é a necessidade dela. Às vezes pode até entrar em contato com uma assistente social, tentar conseguir uma cesta básica, alguma coisa assim. Então, dentro desse contexto todo da gestão participativa, desse processo de cogestão, ela se refere a um jeito novo, né, de administrar o serviço de saúde, mas administrar com uma interação, baseado sempre no diálogo, né, entre os usuários dos serviços, os trabalhadores de saúde e os gestores de saúde. Então, o foco, né, do Humaniza SUS é o diálogo, é a conversa. Então, o modelo proposto, ele vai ser centrado no trabalho em equipe, tá? A gente vai falar bastante em atividade multiprofissional. Por quê? Porque é uma equipe que precisa cuidar de uma pessoa. Muitas vezes, sozinho, só o médico não vai resolver, né? Precisa da ajuda do enfermeiro, às vezes precisa de um psicólogo, às vezes precisa de um podólogo, por exemplo, né? Um paciente que tenha diabetes, tá? Precisa de um cuidado maior com o pé, por exemplo, tá? Então, tudo isso daí é baseado no trabalho em equipe, na construção coletiva, espaços coletivos, tá? Onde vai analisar e vai decidir, né, todo esse processo do que vai acontecer com o paciente, um tratamento para o paciente, mas sempre observando de forma coletiva, tá? Sempre no coletivo. E a ambiência? Tá? A ambiência é algo também que está predominando no SUS. Então, não só no SUS, mas também até mesmo em hospitais filantrópicos, em hospitais privados, em hospitais particulares. Essa ambiência, ela compreende no espaço físico, social, profissional, dessas relações, né, entre as pessoas. E deve estar sempre pensando também na atenção acolhedora, né? Numa resolução, de resolver o problema e também numa atenção humana. A ambiência nada mais é do que deixar os espaços saudáveis e acolhedores. Hoje em dia, dependendo do hospital que nós vamos, você pode perceber que eles não têm mais cara de hospital, tá? Tá mudando isso tudo.
Qual é a intenção? É justamente essa, tá? Deixar o hospital ou um serviço de saúde sem a cara de um serviço de saúde. Por quê? Normalmente um hospital, um serviço de saúde, às vezes, dependendo do lugar que você entra, dá até medo, né? Dá uma insegurança muito grande. Então, eles estão tentando deixar um lugar muito bonito, tá? Acolhedor, né? Que as pessoas olham e se sintam o mais próximo de casa possível, tá? Então, isso é um processo que está acontecendo, principalmente quando você trabalha com criança, né? Por exemplo, aqui, ó, uma tomografia, tá? Que tá aparecendo aqui na foto, né? É uma criança, tá? Então, você vê, ó, os passarinhos, você vê o lago, você vê um monte de florzinha. Então, a criança, ela entra aqui, né, uma mesa de madeira, né, imitando madeira, que ela vai deitar. Então, dá a impressão o quê? Tipo, que ela tá dentro de uma canoa, né, dentro do lago, tá? Então, tem cara de hospital? Não tem, né? Nós sabemos que é um hospital, né? Que é um exame que aquela criança vai estar fazendo. Mas você está mudando. Porque sabe aquela síndrome do avental branco, né? Tem gente que chega no hospital, olha assim para o médico vai ver a pressão já está lá em cima. Por quê? É nervoso, né? Que acontece com a gente. Porque muitas vezes o hospital é um ambiente assustador, né? Um ambiente que ao invés de acolher, ele amedronta, ele dá muito medo. Então, eles estão tentando, né, mudar esse conceito, tá? Então, essa ambiência, ela vai ser norteada por 3 eixos principais. É um espaço que visa o conforto, ele é um espaço que é uma ferramenta facilitadora do processo de trabalho e é um espaço de encontro entre os sujeitos, de diálogo entre os sujeitos. Então, se é um lugar que você acha conforto, né? Lembra a tua casa. É um lugar que você pode conversar com as outras pessoas. Então, tudo isso vai ajudar no processo de trabalho, tá? E até mesmo no restabelecimento da saúde da pessoa, tá? Do usuário do serviço. Então, é por isso que tem se pensado muito nesse processo da ambiência. Clínica ampliada e compartilhada. Então, essa clínica, ela propõe aumentar a autonomia, tanto do usuário, da família e também da comunidade, tá? Quando a gente pensa numa proporção maior. Ela vai integrar uma equipe multiprofissional, tá? Então, a equipe de trabalhadores da saúde de diversas áreas, sempre pensando no cuidado e no tratamento de acordo com o usuário. Tá? Não vai ser o mesmo tratamento para todo mundo. Vai olhar o usuário individualmente, vai olhar aquela pessoa. E sempre estabelecendo um vínculo com aquele usuário. Que é isso que faz toda a diferença no Humaniza SUS. Quando a gente percebe, né, que ocorre que a vulnerabilidade, o risco, né, do indivíduo, eles devem, ou tanto a vulnerabilidade como o risco do indivíduo deve ser considerado, tá? Vulnerabilidade social, o local que a pessoa mora, a renda ou a falta de renda, o nível de escolaridade da pessoa, tá? A alimentação daquela pessoa. Então, essa própria vulnerabilidade vai determinar o risco que aquela pessoa tem, até mesmo de ficar doente e até mesmo se a pessoa estiver doente, qual é a chance que ela tem de sair daquela doença. Então, tudo isso tem que ser considerado. Não adianta pegar, a pessoa está com uma infecção, vai lá e dá um antibiótico para o paciente, que o antibiótico custa R$ 180. Não tem na farmácia pública. A pessoa vai comprar? Não vai. Não adianta, ela não vai comprar. Você falar para uma pessoa diabética, né, que é aposentado, que ganha um salário mínimo, que não são todos os medicamentos que que ela consegue na farmácia pública, ela tem que comprar medicamentos, ela tem que pagar um aluguel, ela tem que pagar a conta de água, ela tem que pagar a conta de luz, ela tem que pagar a alimentação dela, tá? Você vai falar para o paciente diabético, procura comer fruta, ter uma alimentação saudável. A pessoa vai ter? Não vai.
tá? Por isso que é preciso conhecer a pessoa, conhecer os riscos que aquela pessoa tem de ficar doente e os riscos que ela tem de não conseguir sair da doença. Você precisa conhecer a vida da pessoa. Como que você vai conseguir fazer isso? É só através do diálogo, tá? É só através de uma conversa. Então, para fazer o tratamento da pessoa, eu tenho que levar em conta a história dessa pessoa. Eu tenho que saber o que está acontecendo com essa pessoa, né? Com a vida dessa pessoa. Valorização do trabalhador, né? Que é algo que a gente está falando muito também, né? Ultimamente, que é importante dar visibilidade à experiência dos trabalhadores, tá? Esses trabalhadores, eles precisam ser incluídos na tomada de decisão. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, né, o usuário do serviço, ela não conversa tanto com o médico, tá? Mas ela conversa com os outros profissionais. Ela conversa com a pessoa que está lá na frente atendendo. Ela conversa com uma pessoa lá da limpeza. Ela conversa com a enfermeira, com a técnica em enfermagem. Ela conversa lá com a técnica de farmácia, onde ela vai comprar o medicamento dela. Então, eu preciso valorizar, tá? E ouvir, quando vai tomar uma decisão, ouvir aquela pessoa. Por quê? Porque todo mundo, né, tem a capacidade de analisar, definir, de qualificar os processos de trabalho. Além disso, que é mais importante ainda, é muitas vezes conhecer aquela pessoa, né, que está vindo. Então, todo mundo ele consegue dar uma opinião em relação a um tratamento. Por isso que é importante valorizar o trabalhador. Ah, mas a menina está lá na farmácia, ela não sabe o que está acontecendo. Sabe? Lógico que sabe. Ah, mas a senhora trabalha na limpeza, ela não sabe o que acontece aqui. Gente, sabe? Normalmente são as pessoas que mais sabem, né? Que mais têm contato com o usuário do serviço de saúde. Defesa dos direitos dos usuários. Nós falamos muito disso no SUS. Então, os usuários, eles têm direitos garantidos por lei. E o serviço de saúde deve incentivar o conhecimento destes direitos e deve assegurar que todos esses direitos sejam cumpridos, né, em todas as fases do cuidado, seja na recepção da pessoa, né, no hospital, ou até a alta desse paciente. Seja o paciente que chega no serviço para uma consulta, seja uma pessoa que chega no serviço para pegar uma medicação, tá? Sempre, né? Tem que ter o direito dele assegurado. E esse processo de humanização também deve passar por todos esses processos. O Humaniza SUS, ele tem alguns princípios, tá? Que é a transversalidade. O que vem a ser a transversalidade? A transversalidade é algo que está presente em todo o SUS, tá? Ou seja, não tem uma hierarquia entre as pessoas, tá? Não é porque o médico ele é médico, ele é superior a todo mundo. Não, tá? Todo mundo é igual. Então, no SUS, todo mundo é igual. E isso favorece o processo de comunicação. Por quê? Porque muitas vezes chega no médico, a pessoa, ela olha para o médico, ela fica branca, né? Ela tem vergonha de falar, ela tem medo, ela esquece de falar muitas vezes as coisas. Por quê? Porque ela não se sente próxima daquele médico, né? Porque, nossa, é o médico, né? Ele está lá no topo da hierarquia, tá? Então, a transversalidade, ela vem justamente para acabar com isso, tá? Não tem mais essa hierarquia. É todo mundo igual. A indissociabilidade entre atenção e gestão. Então, todas as decisões da gestão, eles vão interferir com a saúde, tá, das pessoas. Dessa forma, todos os trabalhadores da saúde e os usuários, eles precisam conhecer como que funciona o serviço de saúde. E se tiver alguma coisa que vai mudar, que vai alterar, eles precisam passar por esse processo também das tomadas de decisões, tá? Então, toda essa parte de cuidado, de assistência, né, à saúde, ele deve
todo esse processo ele deve fazer parte tanto os profissionais da saúde como o usuário e os seus familiares também. Tá? Então, muitas vezes a gente fala assim, mas isso daí não vai interferir em nada comigo, né? No jeito deles, né, de gestão. Gente, sempre acaba interferindo, tá? Às vezes é a consulta, vamos diminuir o número de consultas no dia. Então, é um processo, uma decisão de gestão. Só que não interfere com a saúde? Interfere. Por quê? Porque vai diminuir o número de consultas. Então, menos pessoas vão conseguir ser atendidas. Então, é algo que interfere. Só que para tomar uma decisão dessa, não vai ser o gestor que vai chegar, olha, a partir de hoje, ao invés de 20 consultas, o médico vai fazer 10. Tá? Não, tem que passar pela comissão, né, pela comissão das pessoas que fazem parte, né, daquele bairro, ou daquela decisão, tá? Então, é necessário participar, né, dessas tomadas de decisão e falar, não, eu não concordo, não vai mudar, né? Porque imagina, vai diminuir pela metade o número de pessoas que vão ser atendidas num dia. E no mês, quantas pessoas vão ser atendidas? Vai diminuir muito. E uma outra coisa que é muito importante também, que faz parte do princípio, é o protagonismo, né? A corresponsabilidade, é a autonomia dos sujeitos. Ou seja, a mudança na gestão, ela vai ser concreta se a vontade das pessoas forem ouvidas, tá? Tanto os trabalhadores, né, da saúde como os usuários. Por quê? Porque o usuário é o protagonista, é quem está usando aquele serviço. O profissional da saúde, ele tem um trabalho importante também. A função dele lá é atendimento das pessoas. Então, ele é o protagonista também dentro do serviço de saúde. Então, tudo isso todas as mudanças tem que observar essas pessoas, tá? Que são, na verdade, o centro de um serviço de saúde. Quais são os objetivos do Humaniza SUS? Primeiro, contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização, fortalecer iniciativas de humanização existentes, então criar laços, criar vínculos, desenvolver tecnologias relacionadas e de compartilhamento das práticas de gestão e de atenção. Uma das coisas que entra aqui, que a gente já falou, né, até na última aula, são os níveis de atenção à saúde. Né? Por quê? Porque tem muita gente que não conhece, as pessoas desconhecem, na verdade, esses níveis de atenção à saúde, tá? Então, isso daí é muito importante, porque se a pessoa ficar doente, ela tem que saber aonde ela vai, né? Ela tá infartando, ela vai no atendimento básico, lá no atendimento primário? Não pode, porque não vão fazer nada por ela lá, né? Lá não é o local correto. Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças sustentáveis nos modelos de atenção e de gestão. Aqui é importante também, porque sempre que acontece alguma mudança, essas mudanças elas podem ser boas ou não. Então, por isso que é importante a participação social. Implementar processos de acompanhamento e avaliação, ressaltando saberes gerados no SUS e experiências coletivas bem-sucedidas. Então, se vocês pegarem, até entrar na internet, né, para dar uma olhada disso, você vai ver que tem muitas cidades que eles são referências no SUS. Tá? Por quê? Porque são unidades que têm esse processo de humanização ótimo, excelente, né? Que tem uma ótima participação da comunidade em todas as decisões. Mas isso tudo se deve a quê? Ao diálogo, à interação, tá? À abertura, né? Tanto dos gestores como dos próprios profissionais da saúde. Então, o Humaniza SUS, o que ele busca? Reduzir as filas e o tempo de espera, né? Por exemplo, uma consulta, para uma cirurgia, tá? Com ampliação do acesso. Então, acesso a uma consulta, acesso a uma cirurgia, tá? Ele tenta diminuir,
né, dar um atendimento qualificado, tá? E mais rápido possível. Atendimento acolhedor e resolutivo, baseado nos critérios de risco. Então, atendimento acolhedor, né? Ser simpático, ser agradável, mas resolver o problema. Não adianta só você ser simpático, ser acolhedor e não resolver o problema daquela pessoa. Implantação de um modelo de atenção com responsabilização e vínculo. Nós temos, tá, que deixar a pessoa corresponsável tanto pela saúde como pela sua doença. Por quê? Porque todos nós somos, né? Se a gente fica doente ou não, a culpa é de quem? É nossa, né? Porque a gente está cuidando ou não da nossa saúde. Então, essa parte, né, da responsabilização é muito importante. E o vínculo também, porque o vínculo vai deixar a pessoa mais confiante e ela vai acreditar mais naquilo que você está falando. Garantia dos direitos, né, dos usuários, valorização do trabalho na saúde e a gestão participativa nos serviços de saúde. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Atenção Básica. Essa Política Nacional de Atenção Básica, a primeira edição dela foi criada em 2006, tá? Depois houve uma reformulação em 2011, uma terceira reformulação em 2017. O que vem a ser a atenção básica? A atenção básica é a principal porta de entrada para o SUS, tá? Que a gente viu lá nos níveis, né, de atenção à saúde. Então, a porta de entrada para o SUS é a atenção básica. A atenção básica, ela prevê um conjunto de ações de saúde, tanto individual como coletiva, que vai abranger a parte da promoção, da proteção da saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, todo o processo de reabilitação. Ela vai tentar reduzir os danos, né, os problemas de saúde e vai promover a manutenção da saúde da pessoa. O objetivo, desenvolver uma atenção integral na pessoa. Então, é olhar a pessoa como um todo, observar o que ela está precisando naquele momento, tá? E desenvolver aquela atenção integral que vai impactar na saúde, pensando tanto nos determinantes e nos condicionantes de saúde da população. Determinantes e condicionantes da saúde, né? O que são? É o lugar que a pessoa mora, tá? A renda familiar, né? O quanto que essa pessoa ganha, se ela está trabalhando ou não, qual é a alimentação dela, o nível de educação que essa pessoa tem, né? O grau de escolaridade dessa pessoa. Tudo isso são determinantes e condicionantes de saúde. É uma forma de trabalhar em equipe, tá? Que vai ser dirigida a uma população de um território definido, assumindo uma responsabilidade sanitária. Ou seja, todo serviço de atenção básica vai trabalhar sempre em equipe, tá? Vai ter o médico, o enfermeiro, vai ter muitas vezes dentista, técnico em enfermagem, tá? Às vezes tem uma farmácia que está vinculado a esse serviço também. E eles vão atender uma população específica, tá? Não vai atender toda a cidade, vai atender uma determinada região, um determinado bairro, tá? Assumindo toda a responsabilidade sobre aquelas pessoas. Então, eles têm que dar conta de atender aquela população, tá? Aquelas pessoas que fazem parte daquele local. No Brasil, tem alguns programas que são relacionados à atenção básica, que é a Estratégia de Saúde da Família, né, o Programa de Saúde da Família, e também as Unidades Básicas de Saúde. Além disso, tem outras iniciativas também à atenção básica. Tem as equipes de consultório de rua, né, que é uma equipe móvel, então tem os veículos, né, tipo uma van que tem o consultório e que vão atender as pessoas em situação de rua.
Programa Melhor em Casa, que faz a parte do atendimento domiciliar, né, para aquelas pessoas que não podem sair de casa, as pessoas que estão acamadas. O Programa Brasil Sorridente, que vão, né, para cidades menores, que não tem um serviço gratuito, né, de dentista, ou pode até ser que tenha, mas aquele serviço não consegue dar conta da população. E um outro local também que esse programa Brasil Sorridente vai bastante são nas escolas, principalmente escolas públicas, municipal ou estadual. E tem também o programa dos agentes comunitários de saúde, né, que a gente chama como PACs, que são pessoas que vão até as casas. Então, elas conseguem observar a realidade em que vivem aquelas pessoas. E com isso, eles conseguem melhorar as condições de saúde daquela comunidade, tá? Porque eles trazem, né, todo aquele relato daquela pessoa para o serviço de saúde. E o serviço de saúde tenta ver no que pode ajudar aquela família. Essa política nacional de atenção básica, ela tem alguns princípios. A participação social, né, que nós já falamos, as pessoas elas têm que participar das decisões que são tomadas no SUS. Participar, inclusive, de todo esse processo de gestão. A parte da universalidade, né, que todo mundo tem o direito a esse serviço, todo mundo tem acesso a esse serviço, tá? Todo mundo tem direito de chegar lá e querer marcar uma consulta, por exemplo. A mulher tem direito de chegar lá e querer fazer um Papa Nicolau, por exemplo, tá? O vínculo, né, que é muito importante também na atenção básica, né, que é você se importar com a vida da pessoa, você criar um vínculo com a vida daquela pessoa, principalmente os agentes comunitários de saúde. Eles têm que criar um vínculo com as famílias, né, que eles vão atender. Se eles criam esse vínculo, a família se sente muito mais confortável e é muito mais fácil de conversar com o agente comunitário. Né, mais um dos princípios do SUS aqui, que é a integralidade da atenção, né, olhar para a pessoa como um todo. Ela precisa de tratamento, ela precisa, muitas vezes, do restabelecimento da saúde dela, mas ela precisa também da prevenção e da promoção da saúde, tá? Equidade, né? Todo mundo tem direito igual aos serviços de saúde. Humanização, né? Tratar bem as pessoas, tá? É a continuidade do cuidado. O que vem a ser isso? A pessoa, não é porque ela passou pelo médico hoje que ela não precisa mais. Ela precisa ter sempre os cuidados daquele médico, tá? Ou das pessoas, né, dos profissionais da saúde. Então, os profissionais da saúde têm que estar sempre perto daquela pessoa, olhando as suas necessidades. E a responsabilização, tá? Toda pessoa deve ser também responsável pela sua saúde, pelas suas enfermidades e deve fazer de tudo para tentar melhorar, né? Para contribuir com todo aquele tratamento. Fundamentos e diretrizes, né, da atenção básica. Ela tem um território adstrito, ou seja, não vai atender todo mundo, né, a cidade toda, vai atender uma certa população, um número de pessoas. Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde. Todo mundo tem acesso aos serviços de saúde, né? Precisa ter acesso a esse serviço de saúde. E esse acesso precisa ser contínuo, tá? Você conseguiu a consulta hoje, você vai conseguir consulta só o ano que vem. Não. Se a pessoa precisar voltar para o serviço de saúde, ela vai voltar, tá? Ela precisa voltar. A descrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização. Então, todas as pessoas que fazem parte daquela unidade, né, daquele serviço de saúde, ele deve ser vinculado, tá? E começar aquelas relações de vínculo. E falar para a pessoa, né, que não é só o serviço de saúde que é responsável pela saúde dela, mas ela também é responsável pela sua saúde. Coordenar a integralidade, né? A parte da promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Você vai olhar para a pessoa e ver o que ela está precisando.
e você vai oferecer exatamente o que ela está precisando. E estimular a participação dos usuários, né? Sempre que tiver uma roda de conversas, alguma coisa para decidir da gestão do serviço de saúde, a população tem e deve participar. Quais são os profissionais que vão atuar na atenção básica de uma forma geral? O enfermeiro, o técnico em enfermagem, o médico, o agente comunitário de saúde, cirurgião dentista e o técnico em saúde bucal, tá? O agente comunitário de saúde, ele vai trabalhar, o foco do trabalho dele é nas equipes de saúde da família, tá? Que é aquela pessoa que vai na casa, né, das famílias, para criar vínculo e ver o que está acontecendo, quais são as necessidades daquela pessoa, não só em relação à saúde, tá? Mas em relação à parte de alimentação, a um assistente social, um trabalho de psicólogo e alguma coisa. Então, tudo que pode ajudar aquela família, o agente comunitário, ele faz parte. A equipe de saúde da família, ela tem algumas diferenças em relação à unidade básica de saúde, mesmo sendo tudo atenção básica. A equipe de saúde da família, ela tem também uma equipe multiprofissional, só que tanto o médico como o enfermeiro e o dentista, eles precisam ser especialistas, tá, em saúde da família, tá? Pode ser tipo clínico geral, mas de preferência especialistas em saúde da família. Aí vai ter também, né, o técnico de enfermagem, vai ter também o técnico em saúde bucal. Os agentes comunitários de saúde, tá? Eles devem atender 100% da população cadastrada, tá? Nenhuma família pode ficar sem a visita de um agente comunitário de saúde. Esse agente comunitário de saúde, ele deve ter no máximo 750 pessoas. Então, um agente, tá? Ele deve ter, né, deve ter vínculo com 750 pessoas. Isso não significa que são 750 famílias, tá? São 750 pessoas. Em uma família, pode ser que tenha 5 pessoas, pode ser que tenha 8 pessoas, na outra pode ser que tenha uma, tá? Mas vão dividir, né, para que cada agente comunitário fique com 750 pessoas. E em uma equipe de saúde da família deve ter no máximo 12 agentes comunitários de saúde. Carga horária de trabalho, independente do que seja, médico, dentista, enfermeiro, técnico, tá, enfermagem, ou saúde bucal, ou agente comunitário, 40 horas semanais. A única coisa que muda um pouquinho é que o médico, ele pode trabalhar em 2 unidades de saúde, tá? Só o médico pode trabalhar em 2. Aí ele faz 20 horas semanais em cada uma das unidades. Enfermeiro, técnico em enfermagem, dentista, técnico em saúde bucal e agente comunitário da saúde vai ser único e exclusivo de uma unidade de saúde da família apenas. E cada equipe de saúde da família, ela deve ter no máximo 4.000 pessoas. Então, ela deve ter distrito, né? Deve fazer parte daquela equipe de saúde da família, 4.000 pessoas no máximo. A média recomendada é 3.000 pessoas, tá? Às vezes não dá para ser somente 3.000 pessoas, precisa aumentar um pouquinho mais. Só que, dependendo da vulnerabilidade social, quanto maior a vulnerabilidade social, quanto mais problemas tiver naquela região, tá? Índice de violência, desemprego, gravidez na adolescência, o que vai acontecer? Menor vai ser o número de pessoas que aquela unidade da família vai atender, tá? Por quê? Porque os problemas são muito grandes, é muita coisa para gerir, então diminui a quantidade de pessoas que vão pertencer àquela unidade de saúde da família. Vamos olhar um pouquinho para Piracicaba agora, tá? Olhando para Piracicaba, ela tem 52 unidades de saúde da família, tá? Localizadas em vários bairros.
Tem bairros aqui que, se vocês olharem, eles têm 2 unidades, tá? Por exemplo, Boa Esperança, ele tem 2 unidades de saúde da família, Boa Esperança 1 e Boa Esperança 2. IAA, tem o IAA 1 e o IAA 2. Itapuã, 1 e 2. Jaraguá, 1 e 2. Mário Dedini, 1 e 2. Monte Líbano, Santa Rosa, Tatuapé, todos têm 1 e 2. Por quê? Porque o bairro é muito grande. Ó, Bosque do Lenheiro. São lugares, tá? São bairros grandes, né? Por isso que eles precisam ter 2 unidades, ou depende bastante também da vulnerabilidade social, tá? Então, quanto maior a vulnerabilidade social, menor tem que ser o número de pessoas que aquela unidade vai atender. Por isso, às vezes são bairros grandes ou são bairros que têm uma vulnerabilidade social muito alta, tá? Tem muita gente que é desempregado, o índice de violência é muito grande, as pessoas não têm uma renda fixa, tem muita criança fora da escola, tá? A alimentação das pessoas normalmente é muito, não é uma alimentação boa, tá? Então, por isso que às vezes tem alguns bairros que tem 2 unidades. Piracicaba tem 12 unidades básicas de saúde, divididas, né, localizadas em várias regiões da cidade. Tem 9 centros de referência em atenção básica, tá? Que na verdade são os postinhos de saúde. E tem uma unidade móvel de consultório de rua, tá? Aqui tá o mapa, né, de Piracicaba, tá? Aparecia aqui, é que sumiu, não sei o que aconteceu. Eu coloquei aqui para vocês visualizarem onde ficavam localizadas, tá? As unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família e os postos de saúde aqui em Piracicaba. Então, vocês iam perceber que as unidades de saúde da família, elas ficam localizadas principalmente nesses bairros mais periféricos da cidade, tá? As unidades básicas de saúde, os postos de saúde, eles já ficam relocalizados mais aqui na parte central da cidade. Pena que sumiu. Eu vou tentar ver se eu consigo arrumar isso daqui, daí eu mostro para vocês. Porque dá uma ideia bem geral, aqui dá uma ideia bem legal, tá? Mas esse aqui é o mapa, né, da cidade de Piracicaba com os bairros, né, dividido por bairros. Para a gente finalizar, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a política nacional das práticas integrativas e complementares do SUS. Essa parte aqui ela é bem legal, ela é bem interessante. Ela surgiu com a portaria 971, tá, de 2006, e foi complementada pela portaria 1600 de 2006 também. Ela foi implantada, tá? O PNPIC, ele foi implantado principalmente para garantir a integralidade na atenção à saúde. Então, essa política, o que ela trouxe, né, das práticas complementares? Ela trouxe para o SUS a medicina tradicional chinesa, tá? Principalmente a acupuntura. Ela trouxe também o tratamento com a homeopatia, com as plantas medicinais, né, ou fitoterapia. A parte de termalismo, que é a crenoterapia, e a medicina antroposófica, desculpa. Tá? Então, as práticas integrativas e complementares no SUS, eles começaram, tá? Ela começou lá em 2006 com essas 5 práticas, tá? A acupuntura, homeopatia, a fitoterapia, termalismo ou crenoterapia. O que vem a ser isso? É a cura através da água, tá? Por exemplo, aqui em Águas de São Pedro, né? Não tem o balneário lá? Então, é a cura através da água, tá? Qual a água que é melhor? Qual o banho que é melhor? Você deve tomar água, quantas vezes você vai tomar água, tá? A quantidade de água que você deve ingerir. E a medicina olha, tá difícil. Medicina antroposófica. O que ela cuida? Ela cuida do ser humano na forma integral,
tá? Ela cuida bastante do ser humano, pensando no desenvolvimento das doenças, principalmente pensando na parte emocional da pessoa, que essa parte emocional interfere bastante, né? Tanto no tratamento, como pode provocar algumas doenças também, tá? Pessoas que são muito nervosas, ansiosas, qual a tendência da pressão? Aumentar. Pessoas que são nervosas, ansiosas, que têm diabetes, qual é a tensão? Aumentar o nível de glicose, tá? Então, essa parte dessa medicina, ela vai cuidar disso daí, né? De dar uma equilibrada nessa parte emocional da pessoa. Então, aqui tem algumas partes, né? Algumas coisas que eles trabalham muito, que é a parte de relaxamento, tá? A parte do yoga, do tai chi chuan, dos óleos essenciais, tá? Os florais, eles trabalham bastante com essa parte também, tá? Na medicina. Qual os objetivos? O primeiro deles, incorporar e implementar a PNPIC no SUS, na perspectiva da prevenção dos agravos, da promoção, recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica. Tá? Então, o PNPIC, ele só vai ser oferecido na atenção básica, tá? Na média e alta complexidade, eles não são oferecidos. Eles ficam restritos na atenção básica. Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável das comunidades. Estimular as ações referentes ao controle na participação social, promovendo o envolvimento responsável e continuado dos usuários, dos gestores e dos trabalhadores. E o último objetivo, que é contribuir para o aumento da resolubilidade do sistema e ampliação do acesso à PNPIC. Quais são as diretrizes? Incentiva a inserção, tá, da PNPIC em todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção básica, tá? Isso não foi feito ainda. O foco, por enquanto, na atenção básica, mas eles estão querendo colocar em todos os níveis de atenção. Desenvolvimento da PNPIC em caráter multiprofissional, por quê? Porque você tem uma equipe de profissionais olhando para o usuário, olhando para as necessidades daquele usuário, é mais fácil, tá? De você resolver os problemas de saúde daquela pessoa. Implantação e implementação de ações e fortalecimento das iniciativas, né, existentes, estabelecimento de mecanismos de financiamento, ou seja, quem vai pagar isso, tá? Então, o SUS, ele paga tudo, mas o financiamento, ele se dá principalmente a nível municipal, tá? Estadual, federal, né? Dependendo da ação, eles podem contribuir. Elaboração de normas técnicas e operacionais para a implantação e o desenvolvimento dessas abordagens no SUS. Tá? Por quê? Porque tem muita gente que não sabe, né? Que tem essas práticas, que foi implementado e que essas práticas estão aí no SUS para serem utilizadas. Por quê? Porque muitas vezes falta profissional, tá? Então, quando o PNPIC começou, tá, a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares, eles trabalhavam com 5 ações, tá? Hoje foi para 29, tá? Então, o SUS, ele oferece 29 práticas integrativas. A apiterapia, que são derivados da abelha, tá? Uso de mel, uso de própolis para o tratamento. A aromaterapia, tá? Uso de óleos essenciais para fazer um medicamento, para fazer uma terapia, principalmente de relaxamento. Arte-terapia é você utilizar a dança, tá? Você utilizar a parte artística mesmo, né? Para a pessoa relaxar e cuidar da sua saúde. Então, é uma dança, pode ser um teatro, tá? São várias coisas que podem entrar aqui.
bioenergética, né, que você tenta equilibrar, né, a energia, tá, da pessoa. Tem a biodança, a Ayurveda, tá difícil hoje. A constelação familiar, com cromoterapia, dança circular, homeopatia, acupuntura, antropofagia, a hipnoterapia, geoterapia, a imposição de mãos, a meditação, música, naturopatia, as plantas medicinais, fitoterapia, ozonioterapia, osteopatia, a quiropraxia, a xantala, a reflexoterapia, o reiki, terapia de florais, terapia comunitária integrativa, tá? O termalismo e o yoga, tá? São algumas das práticas integrativas e complementares que nós temos no SUS hoje. A grande vantagem dessas práticas, o que é? Que muitas delas nós conseguimos praticar com um grupo de pessoas. E quando você faz essa prática com um grupo de pessoas, o que acontece? Você provoca a interação entre as pessoas, tá? Então é mais fácil de você cuidar dessa parte emocional, de uma depressão, por exemplo, de uma ansiedade. Então, normalmente, quem é muito encaminhado para essas práticas, né, complementares são aquelas pessoas que têm os problemas principalmente emocionais, tá? Que tem uma depressão, que tem uma ansiedade, pessoas que são muito nervosas, pessoas que gostam de falar, gostam de se comunicar, também são encaminhadas para essas práticas, tá, integrativas. Por quê? Elas ajudam a dar, né, um equilíbrio maior, tá, para a pessoa e consegue resolver muitos problemas dessa pessoa que às vezes ela não conseguiria resolver, por exemplo, tomando apenas um medicamento, tá? Ela não conseguiria resolver completamente, né, totalmente toda essa necessidade, né, emocional ou essa depressão, essa ansiedade que a pessoa tem. Tá bom? Então essa é a nossa aula, né, de hoje.